Paz do Senhor, irmãos! Glória a Deus. Já assustei um monte, né? Pronto, já deixei de ficar nervoso. Sempre me perguntam, por que tu faz isso? É que eu estou muito nervoso, irmãos. Isso é o grito de liberdade. Pronto. Glória a Deus. Deus é muito bom. É bom estar na sua casa aprendendo mais da sua palavra. Irmãos, nós nos apaixonamos por Jesus, porque Jesus nunca venceu dizendo o que ele achava, o que ele pensava. Ele venceu o diabo dizendo, está escrito. Está escrito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Versículo 28 ao 31. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses versículos. O subtítulo é a Transfiguração. Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante. Todo mundo já achou? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós continuamos na Tua presença, Senhor. O que nos transforma, Deus, é o poder da Tua palavra em nós. E Deus, nós queremos sentar aos Teus pés e ouvir a Tua doce e poderosa voz nessa noite. Já temos ouvido desde o primeiro instante, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos. Não simplesmente, Senhor, de vir e assistir um Tadel, mas de prestar o nosso culto de adoração a Ti. E que nós possamos entender, Deus, que não devemos perder nenhuma oportunidade. Porque todas as vezes que nos reunimos no Teu nome, Senhor, Tu está no nosso meio. E nós Te louvamos por isso. Te rendemos graça por isso. No nome de Jesus. Amém. Deixa marcado aí, irmão. Irmão, um tema que está no meu coração, eu tenho falado muito sobre isso com os meus discípulos, aqueles que Deus deu para me cuidar. E é um tema que, dia após dia, o Senhor me lembra disso. E eu creio que, se Deus tem me lembrado constantemente sobre isso, é porque eu ainda não aprendi totalmente esse assunto. E o que me chama a atenção é que vários de nossos pastores têm pregado praticamente sempre o mesmo tema, que é a busca incessante ao Senhor, que é a oração, a consagração, de ter algo para poder oferecer. E o que me chama a atenção no modelo que nós estamos vivendo hoje, de um discipulado, é que muitas vezes nós vamos para o discipulado sem nenhuma expectativa. A palavra do momento hoje, o que Deus tem tratado na minha vida é sobre expectativa. Expectativa nada mais é que a condição de que algo venha acontecer. Muitas vezes nós chegamos na igreja, né? E nós temos alguns conselhos que nos é dado, de chegar na igreja, de começar a orar, buscar o Senhor, né? Aí geralmente alguns pensam, meu Deus do céu, chega lá, já tem que orar. Mas por que isso tudo acontece? Porque a partir do momento que começamos a orar, buscar o Senhor, nós estamos criando no nosso coração um ambiente propício pela manifestação da presença de Deus, e mais do que isso, está aumentando em nós a expectativa. Expectativa é o primeiro passo da fé, irmãos. Ninguém estuda, eu vou estudar agora, né? Determinada função lá, vou estudar. Simplesmente para ter apenas um conhecimento. Espera-se que ao estudar, você tenha conhecimento necessário para exercer aquela função. E expectativa nada mais é do que isso. Onde é que eu vejo bem expectativa? Já vamos voltar ao texto. Quando eu estou dentro de um avião. Gente, eu tenho até que me controlar, porque eu entro no avião e começo a prestar atenção nas pessoas. É incrível. Quando de manhã cedo, pessoas que estão com muito sono, mulheres que estão extremamente, ia dizer pintadas, mas é muito feio, né? Rebocada é pior.
preparadas. De manhã cedo. Adornadas. Pessoas que não têm nada, que estão sentados ali, parece que só está o corpo presente. Que está a quilômetros de distância. Pessoas já com o celular. Estou falando cedo. Outras pessoas já com tablet. Estão ali. Mas fatalmente eu sempre encontro alguém que é a primeira vez que está no voo. Gente, e se ele está com alguém da família que está do lado? Meu Deus do céu. Aí ele olha, a primeira impressão, eu fico só imaginando, olhando, né? Ele diz assim, meu, como é grande. Para os outros aquilo é normal, mas para ele que é a primeira vez que está ali, meu, como é grande. E bate foto. Bate foto da alça. É ou não é? Nós já fizemos isso também, né? É ou não é? É uma loucura. E tu percebe. Assim, ó, é a primeira vez que está andando de avião. A expectativa é tão grande, é tão... Uou! Que tu imediatamente detecta que aquela pessoa está andando de avião pela primeira vez. Agora imagina um menino de 8 anos que chega, sai de casa e diz assim, pai, é a primeira vez que eu vou andar de avião, pai. Pai, eu estou assim, meu coração está disparado, mas eu tenho algo para te dizer, pai. Pai, eu quero conhecer o piloto. Não é tão fácil conhecer o piloto, né, gente? Tem todo um protocolo. O piloto chama se ele quer. Se ele não quer, ele não chama. Quem é a primeira pessoa que precisa ser comunicada? É lá. A aeromoça, né? Só, olha só, eu gostaria, meu filho está aqui, tem 8 anos, ele gostaria de conhecer o piloto. Será que é possível? E ela, educadamente, ela assim, eu vou ver se isso é possível. O senhor toma o seu assento. E eu descobri que tem aeromoça crente. Sentai-vos, não. Afivelai-vos, não. Ela dá as coordenadas para que aquele voo tenha pleno êxito. Irmãos, discipulado nada mais é do que isso. O que tu está dizendo? Tem turbulência, não tem no voo. Às vezes não tem muita falação no voo, tem ou não tem? Mas no meio daquele povo, todo doido, todo maluco, vou cumprir mais um rito, né? Vou até uma outra cidade me deslocar. Havia um menino de 8 anos que queria conhecer o piloto. E de repente ele escuta, lá, nos alto-falantes do avião. Pedrinho, vamos usar o Pedrinho, né? Você está convidado agora a entrar na cabine do piloto. Imagina o coração dessa criança. Por mais que a aeromoça falasse para o Pedrinho, olha, a cabine é desse jeito, tem um monte de luzinha, né? Tu não aperta isso aqui, senão nós vamos cair, não. Por mais que ela falasse, por mais que ela se esforçasse, ela não ia conseguir passar na íntegra o que seria lá dentro. Sim ou não? Sim. Aí o Pedrinho entrou lá dentro e viu aquele manhado de coisas. E aqueles 3 minutos, para ele, foram momentos, foi uma eternidade. E quando ele voltou todo bobo. Ei, eu estive com o piloto. Pai, eu estive com o piloto. Jesus sempre foi o nosso exemplo. E eu quero chegar nesse assunto agora. Irmãos, discipulado nada mais é do que isso. Só que tem uma grande diferença. Eu e você podemos chegar sempre junto ao piloto. Tem a aeromoça, que é o nosso papel de discipulador. A gente pode até guiar. Vamos fazer desse jeito. Você tem que orar mais. Não vai para aquele lado. Nós nunca decidimos a vida de discípulo, irmãos. Sabe como é que nós ajudamos os nossos discípulos? Está escrito. Está escrito.
Porque o dia que o nosso discípulo depender de nós, e nós vamos falhar, nós estaremos com sérios problemas. Jesus sabia disso. Tudo quanto Jesus fazia apontava para o Pai. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Tudo Jesus apontava para o Pai. Vamos lá. Cerca de 8 dias, vai ser mais fácil agora. Depois das proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Já começamos bem. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. E ao se retirarem, esse de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra será de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Muito bem. Então o que acontece? Hoje, irmãos, eu quero, depois dessa introdução, dessa história do Pedrinho, dizer que nós precisamos ter expectativa no discipulado. Quando nós chegamos diante do nosso discipulador, nós temos que ter essa certeza. Aquele momento especial que foi reservado para nós, esse momento é o momento que eu vou ouvir a voz de Deus. E se nós fôssemos com essa inteireza de coração, meus irmãos, os nossos discipulados seriam diferentes, porque trariam mudanças nas nossas vidas. A primeira coisa que acontece, eu vejo Jesus indo ao monte orar. E ele levou consigo os seus discípulos. E enquanto ele buscava a Deus, ele foi ter um encontro com Deus. Então as coisas começaram a mudar na vida de Jesus. Meu Deus, que coisa que eu estou falando. Olha lá, irmãos. Eu vejo lá no... E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Foi na busca de Deus. E o testemunho real é que o próprio Deus faz testemunho dessa comunhão plena com ele, dizendo, este é meu filho amado. A ele ouvi. Isso era muito importante para os discípulos. Por que era importante para os discípulos? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, rapidamente, começa o texto dizendo assim, outrora nos falado através dos profetas, dos anjos, porque para o judeu era muito importante, tinha que ter um anjo, tinha que ter um profeta, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho, falando de Jesus. Então, meu irmão, quando nós estamos no discipulado, o nosso coração tem que ser dessa maneira, com a expectativa certa, que Deus está naquele lugar, porque Jesus é o caminho. E sempre é por meio de Jesus. E o que me chama mais a atenção, irmãos, é que se lá no final do texto, no 36, depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se naqueles dias, e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Me chama mais a atenção aqui. Porque eles podiam falar muitas coisas. E eles se calaram, não falaram nada. Deus quer falar conosco com isso também sobre o discipulado. Tem muitas coisas no discipulado que não devemos falar para ninguém. Discipulado não é fofoca. É palavra de Deus. Eles se calaram. Por que se calaram? Me chamou a atenção isso. Que muitas vezes nós vamos para o discipulado e ao invés de nós cuidar da pessoa da qual discipulamos, nós a descobrimos totalmente. E nós contamos coisas que não eram para ser contadas. Presta atenção. Com relação à lealdade, nós já aprendemos com o pastor Haroldo. Contam com autoridades da nossa igreja.
nós temos que cuidar, sim. Damos o tempo para o nosso discípulo, aprendemos isso. Ó, tu tem um tempo para chegar, eu vou junto contigo, né? Não vou te abandonar nessa. Nós podemos estar juntos, vamos falar, vamos acertar isso. Agora tem coisa, irmãos, que não precisa ser contada, sim ou não? Que tem que morrer no discipulado. Precisa ser ali. Muitas pessoas não conseguem abrir o seu coração porque têm medo. Como é que eu vou abrir meu coração? Como é que vai ser isso? E não tem expectativa nisso. Mas Deus está nos corrigindo nessa noite. Nós precisamos sim ter a expectativa certa e entender que aquele momento é o momento que eu vou ser tratado por Deus. Expectativa. Irmãos, e quem tem expectativa no discipulado, quando chegar no culto, vai ter expectativa do que vai acontecer no culto. Oh, meu Deus. Tem dia, queridos, é difícil. Senhor amado. Vai começar o culto, irmãos, eu não quero puxar a tua orelha. Esse não é o meu papel. Mas tem domingos, irmãos. Ai, Senhor. Oh, meu Deus. Começa o culto. Começa as canções. Nem parece muitas vezes, com todo o respeito, que nós estamos cultuando um Deus vivo, porque se perdeu a expectativa. Presta atenção, irmãos. Aquilo que nós somos em casa reflete o que somos aqui dentro. E muitas pessoas fazem ao contrário. Acham que aqui dentro é que vai refletir lá fora. Não é, irmãos. É dentro de casa. É lá que começa tudo. Expectativa certa traz para nós bênçãos. Um exemplo. Se estamos reunidos nesse lugar, e a palavra de Deus fala, onde 2 ou 3 estiver reunido, Ele se faz presente. Então Deus está presente. Ele está no nosso meio, essa é a expectativa certa. Deus está presente. Se pelas pisaduras deles nós fomos sarados, então eu creio no meu coração, quando acontece, vamos orar por alguém, eu tenho expectativa. Há no meu coração um ar de fé, que de fato a cura já aconteceu. Essa é a expectativa certa, irmãos. E muitas vezes não acontece isso, sabe por quê? Porque nós não andamos em fé e a nossa expectativa está errada. Presta atenção, irmãos. Mesmo se fosse possível Deus não nos dar mais nada até os restos dos nossos dias, nós já teríamos uma eternidade para engrandecer. Então, quando nós entramos por essa porta, e hoje eu faço saudação para os irmãos lá do estacionamento. Meu Deus. Como é bom entrar num culto onde tem alguém no estacionamento já rindo. Gente, é maravilhoso. E eu posso falar isso porque eu também ajudo no estacionamento. Eu posso falar sobre isso com propriedade. Como é diferente, irmãos. E olha, eu vou dizer para vocês, às vezes no estacionamento, nós escutamos cada coisa que é difícil, irmãos. Mas o nosso coração arde uma expectativa. Não, o irmão está brabo. Deve ter acontecido muitas coisas com ele em casa. Ele está indo para o lugar certo. Ele vai ouvir a palavra de Deus lá e vai acontecer uma mudança. Essa tem que ser a expectativa dos nossos corações. Eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes não é fácil. Mas é dessa maneira. Porque se nós nos portarmos dessa maneira, com a expectativa certa nas coisas, então Deus nos honra. Quando chega nesse lugar, irmãos, faz parte do culto, quando alguém está nos recebendo, com aquele sorriso. Como é gostoso, irmãos. E se tu perguntar para algum irmão que está na porta, muitas vezes a semana dela não foi boa. Foi difícil. Mas o meu coração arde expectativa, porque é na reunião dos santos que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para todo sempre. Tudo muda. E aí nós chegamos no discipulado. E eu já estou encerrando, já está acabando meu tempo. Quando não chegamos com a expectativa errada, irmãos, não surte efeito nas nossas vidas. Primeira coisa que acontece, quando a expectativa não é certa, por nós não obedecermos, por nós não reconhecermos Ele como nosso discipulador, sabe o que acontece? Tudo que Ele nos fala, entra aqui, sai aqui.
E as coisas não acontecem, irmãos. Está dizendo então, irmão, que a gente depende do nosso discipulador? Não. Presta atenção. O papel do discipulador, nós falamos no início já, é pegar na mão do Joãozinho e levar até o piloto. Esse é o papel do discipulador. Nós não valorizamos esse tempo. Ei, todas as vezes que é aberto a palavra, há poder na palavra, irmãos. Há poder na palavra, irmãos. Essa é a expectativa correta. Jesus foi com a expectativa correta para o monte. Orou. Começou a transformação na vida dele, a transfiguração na vida dele. Isso foi notório porque os discípulos viram isso. E Deus deu testemunho público. Este é o meu filho. Quando vamos com a expectativa correta e entendemos. Olha, irmãos, cada um tem o discipulador que merece. Dá um glória a Deus aí, irmão. Por favor. Dá. Os meus discípulos estão tudo em cana. Vocês estão... Cada um tem o discipulador que merece, irmão. Com todo amor estou falando isso. Não, com todo amor. Nós temos que tratá-los com honra. Entender que naquele momento específico separado por nós, é a voz de Deus falando conosco. Se nós entendermos esse princípio básico, irmãos, muitas coisas vão mudar. E eu não estou entrando com lealdade, transparência, isso nós, fatalmente, né? Sempre é falado, todas as vezes que é falado sobre esse tema. Mas eu falo hoje com uma expectativa, em entender que aquele momento vai ser um momento transformador, não só na vida dele, mas na minha vida. E é muito engraçado, que às vezes chegamos no discipulado, e eu não conversei nada durante aqueles dias com o meu discipulador. E de repente e meu discipulador tem umas peculiaridades que eu acho o máximo. Ele começa a alisar assim, alguma coisa, e de repente fala algo. Oh, meu Deus. Ele começa a falar e eu penso, meu Deus, a minha mulher passou um fone, eu acho. Ela passou um WhatsApp, eu acho que ela passou. Sabe que é Deus falando? Olha isso. É verdade. É verdade. Isso também é verdade. É Deus tratando. A nossa dependência não é do nosso discipulador aqui terreno, mas do nosso discipulador eterno. Mas muitas vezes, irmãos, a voz de Deus para nós é esse homem. E nós devemos honrá-lo também. Cuidado, irmãos. Não brinque com coisa séria. Grandes coisas Deus fez na minha vida a partir do momento que eu pude me submeter a um discipulador. Falou. A orelha já fica em pé. Opa. É Deus falando agora. E aí ele, inteligente que é, ele me cita as escrituras. E eu, inteligente que sou, eu vou conferir nas escrituras. E é perfeito, irmãos. É perfeito. E nessa grande amizade, e nesse grande discipulado, quem é que mais ganha? Somos nós mesmos. Amém? Expectativa. Jesus criou a expectativa certa. E o que mais me chama a atenção, e agora eu encerro de verdade, o microfone que a gente não quer desgrudar mais, é que todos aqueles que ousam chegar diante de Deus não saem de mãos vazias. Porque Jesus teve a sua face resplandecente. E eu encerro com isso, Salmo 67. Que seja assim nas nossas vidas, todas as vezes que nos encontrarmos no discipulado. Salmo 67, versículo 1. Até o 3. Olha só que lindo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Presta atenção.
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que lindo, irmãos. Quando resplandece a face do Senhor em nós, que uma das ferramentas é o discipulado, então em todas as nações nós mostramos o caminho, que é Jesus.